Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor. Agradeço a oportunidade aí de poder estar refletindo junto com os irmãos um tema tão importante, um tema que nós precisamos despertar, que é o sacerdócio masculino, né? O chamado, o mandato de Deus para o homem de Deus. Nós precisamos resgatar isso porque o mundo está de pernas para o ar. O feminismo tem avançado a sua agenda. O progressismo tem desconstruído os conceitos da palavra de Deus. O progressismo evangélico tem avançado nas igrejas, tem deixado as ideologias desconstruírem os valores sob o qual nossa sociedade foi estabelecida. O feminismo tem demonizado a figura masculina. O feminismo tem empoderado, num sentido negativo, as mulheres, pois uma mulher cristã ela é uma mulher empoderada no sentido bíblico, porque ela é filha de Deus e ela é serva do Senhor. Então não precisa de nada empoderando a mulher, pois a mulher ela já é filha de Deus. Ela tem, assim como os homens, ela também é chamada filha de Deus, e a Bíblia em nada, nunca reduziu a importância da mulher. No entanto, nós precisamos refletir sobre o sacerdócio masculino. Por quê? Porque nós precisamos compreender o chamado de Deus para nós. Meu irmão, Deus te capacita a ser aquilo que Ele te fez para ser. Deus está com você, te capacitando a ser aquilo que Deus deu todas as estruturas para que você assim o fosse. Eu não sei se eu estou vendo um eco, eu não sei se pode estar atrapalhando aí os irmãos, se eu vou estar falando... Oi? Bem, irmãos, para nós entendermos, eu acho que diminuiu, né, o eco, que eu acho que com um tempo ia incomodar os irmãos. Bem, para nós compreendermos o chamado de Deus, nós temos que olhar para a luz da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E para isso, para nós encontrarmos então o chamado masculino, nós precisamos entender como Deus fez o homem. E para isso a gente vai lá para Gênesis capítulo 2. Vamos voltar ao princípio. Nós precisamos entender que sempre que Cristo, ele havia sido questionado a respeito de fundamentos da vida, como o caso do casamento, ele sempre respondeu: não tendes lido. Uma das respostas a respeito do casamento, ele disse: não tendes lido que Deus fez homem e mulher. O apóstolo Paulo também, no livro de Coríntios, ele também, ao falar das diferenças entre homens e mulheres, ele também remete ao Éden para estabelecer as funções e missões de homens e mulheres dentro da igreja. Por isso é importante nós voltarmos ao Jardim do Éden para nós compreendermos a vontade de Deus, quando Deus criou a mim e a você como homens. O mandato masculino na criação a gente consegue ver a partir de Gênesis capítulo 2, verso 24. Gênesis capítulo 2, verso 24. Diz assim, verso 4, a partir do verso 4. Capítulo 2, verso 4. Esta é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda não havia nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Nós vemos que Deus, ao criar o mundo, Ele criou determinadas plantas que são autocultiváveis. Se você for olhar o mato que tem por aí, determinadas árvores, você não precisa plantar para elas nascerem. No entanto, existem determinados tipos de planta que exigem cultivo e exigem a umidade do solo para que ela possa ser cultivada. Porque Deus não fez a terra para ser uma terra autossustentável, no sentido de que nós somos chamados para cooperarmos com a terra, para o nosso benefício, para o nosso uso. Deus assim fez a terra nesse sentido. Só que aqui nós vemos ele apresentando dois problemas. O primeiro problema apresentado aqui é que não havia erva do campo, a erva do campo não havia brotado por duas razões. A primeira, não chovia sobre a terra. A segunda, não havia ninguém para lavrar o solo.
O primeiro problema Deus resolveu no texto, na sequência, no verso 6. Olha só. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, o primeiro problema não tinha chuva. Deus não fez chover, porque a gente sabe que só choveu lá em Noé. Mas, para resolver o problema da umidade do solo, Deus fez brotar uma névoa do chão. Então, o primeiro problema é resolvido. Segundo problema, Deus resolve agora. No verso 7 diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ou seja, o segundo problema do cultivo da terra, Deus resolveu agora colocando o homem para realizar essa missão. Aqui, Deus ainda não havia criado a mulher. A gente percebe lá em Gênesis capítulo 1 que quando Deus faz homem e mulher, imagem e semelhança de Deus, Ele criou homem e mulher igualmente importantes, igualmente imagem e semelhança de Deus. Mas no capítulo 2, quando ele vai detalhar a formação do homem e da mulher, ele começa falando sobre a formação do homem. E nós percebemos que o texto deixa claro para nós que o homem ele é formado para que a terra possa ser cultivada. Então você tem a criação e você tem um, entre aspas, problema na criação, um problema que Deus deixou. A terra precisava de cultivo. Para isso, Deus criou o homem para que o homem cultivasse a terra. No verso 8, Deus deu início a esse processo, quando ele diz: E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. O que é que Deus fez aqui? Deus pegou um lote de terra, um cantinho de chão, pegou a chave do lote de terra, do cantinho, e disse ao homem: Olha, Adão, está aqui, você vai cultivar naquele solo. O que significa a palavra cultivo? Cultivo significa obter do fruto do seu trabalho, ao trabalhar na terra, obter o seu sustento a partir dela. A ideia de cultivo aqui, a gente sabe que, aí você pode dizer: pastor, e se eu for advogado? Eu não fui chamado, eu não sou agricultor. Cultivo é um trabalho de agricultura. A ideia por trás da missão masculina de cultivo é obter a partir da criação o seu sustento. Obter a partir do trabalho diante da criação, daquilo que Deus nos deu de capacidades, dons, talentos, terra, céu, ar, água, minérios, nós obtermos o nosso sustento para o prazer da nossa vida, para a glória de Deus, para benefício do homem, para a glória de Deus, para benefício da própria criação. O verso 9 diz o seguinte: Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvore agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Perceba agora que depois que Deus fez brotar do solo todo tipo de árvores agradáveis à vista, Ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Perceba agora que do verso 10 ao verso 14, Ele vai fazer uma descrição de uma série de rios, de uma série de propriedades que o solo poderia fornecer para o homem, o que a terra poderia dar de minério, ouro. Quando você vai para o verso 15, nós vemos o seguinte: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, naquele espaço de terra qual o homem estaria ali obtendo o seu sustento. Mas perceba que agora ele acrescenta um outro ponto, no verso 15. Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. É interessante que a ideia do cultivo, do trabalho, que Deus criou o homem para o cultivo, para o trabalho, aqui ele complementa agora com um segundo ponto: guardar. O que significa guardar? E você diz: guardar de quê? Espera aí, cultivar tudo bem, eu estou entendendo, trabalho. A terra precisava ser cultivada para obter o meu sustento. Mas guardar de quê? De que perigo? Não existia ladrão, só existia Adão. Adão não ia roubar ele mesmo. Até então a gente não tinha nenhum tipo de perigo iminente ao jardim. No entanto, Deus, quando criou o jardim, criou também a árvore do bem e do mal. E no verso 15, quando diz que Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar, o verso 16 diz o seguinte: E o Senhor Deus ordenou ao homem: De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Deus agora apresenta ao homem o risco sob o qual o homem deveria guardar o jardim.
Deus apresenta ao homem o perigo diante do qual o homem deveria ter cuidado. Deus aqui apresenta a situação diante da qual o homem deveria manter o status atual do jardim, sob proteção de não cair na direção do pecado, pois o pecado traria a morte. A transgressão da vontade de Deus traria a morte. Então, o que é que Deus fez? Deus criou um homem que agora iria trabalhar para obter o seu sustento da terra, a terra essa que iria agora oferecer esse sustento para o homem trabalhador, mas também o homem tinha a missão de guardar o jardim do perigo da morte. E a morte era exatamente aquilo que ele entraria a partir do momento que ele desobedecesse a ordem do Senhor. Então, o que é guardar? Guardar é manter o status que Deus determinou, que alguém te entregou e disse assim: guarda, protege. Essa é a ideia de guardar. Imagina que eu chego para você, tenho aqui 3 mil reais, eu não tenho aqui, mas imagina que eu tivesse, e eu chegava com 3 mil reais e entregava na tua mão, e dissesse assim: olha, guarda isso aqui, viu, que eu vou ali viajar. Daqui a um ano eu vou voltar. Um ano, quando eu voltasse, eu ia chegar para você e pedir os 3 mil reais. O que é que eu esperava que você tivesse? Os 3 mil reais no bolso. Pois eu disse a você o quê? Guarda. Ou seja, mantém isso aqui. Mas imagina que você foi contratado para ser um caseiro. Eu chego para você, você não tem onde morar, eu chego para você e digo assim: olha, eu tenho uma casa muito bonita, linda a casa, ela tem tudo que você precisa nela, eu quero somente que você guarde essa casa para mim, pode usar o que tem nela, pode pegar o que tem na geladeira, tal, contanto que você mantenha tudo do jeito que eu te entreguei, certo? Vou embora, daqui a pouco eu volto, eu quero receber essa casa do jeito que eu te entreguei. Durante o tempo, você pode chegar nessa casa, pintar, arrumar, organizar, você é um bom caseiro. Você vai organizar a casa, você vai embelezar a casa, você vai melhorar a casa, você vai, caramba, quando eu voltar eu vou encontrar aquilo melhor do que eu te entreguei, pois você zelou por aquilo, você cuidou bem daquilo, você me entregou algo muito melhor, ou seja, você guardou, você trabalhou naquilo, você fez aquilo prosperar. O conceito, então, que nós vemos aqui é que o chamado de Deus para o homem reside em 2 palavras: cultivar e guardar. O que é isso? Trabalhar, prover, proteger. O chamado masculino reside em 2 P's: provisão, proteção. E aí, consequentemente, Deus, ao dar a ordem para o homem, Deus também chama o homem para uma terceira palavra. Quando Deus diz para o homem: você não pode tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, pois você certamente morrerá. Quando no verso 18 nós vemos o seguinte: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei para ele um auxiliador a que lhe seja semelhante. O que isso quer dizer, irmãos? A auxiliadora, quando Deus olha para o homem, a gente percebe que no final da criação, Deus viu que tudo era muito bom, quando Ele já havia criado o homem e mulher. Mas o único momento em que Deus diz que não é bom é esse aqui. Quando Deus olha para o homem, olha para a solidão masculina, e olha para a missão sobre a qual Deus havia dado para que o homem realizasse, Deus percebe que o homem não poderia fazer isso sozinho. E por isso Deus faz para ele uma auxiliadora para acompanhá-lo, para auxiliá-lo, que lhe fosse semelhante, que lhe fosse idônea, que lhe fosse útil. E é interessante que, se você continuar aqui a sequência do texto, se você for lá para o capítulo... Vamos avançar aqui, vocês vão entender um pouquinho mais adiante, vamos lá. Do verso 19 ao 20... o homem passa a dar nome aos animais. Não sei se vocês sabem, mas a ideia de dar nome na cultura judaica, até mesmo na nossa cultura, vem do fato daquilo que você é líder, que você lidera, que você coordena, ou que você tem autoridade sobre. Você dá nome para o seu filho porque você tem autoridade sobre o seu filho. Se você tem um projeto, você dá nome ao seu projeto. Você tem uma igreja, você abriu uma igreja, abriu um trabalho, você está coordenando aquele trabalho, você tem o direito de dar um nome àquilo ali. Deus chama o homem, Deus poderia ter dado um almanaque para o homem de nomes de animais. Olha aí, decora aí esses nomes. Mas Deus não, Deus chama Adão para dar nomes.
mostrando que ali Adão também foi chamado a uma coordenação intelectual. E a partir desse ponto aqui, nós percebemos que é ali onde Deus percebe que não havia nada ali na criação ainda que pudesse alimentar a necessidade de auxílio do homem. Mas era necessário algo de igual para igual e que Deus criasse com suas próprias mãos a partir do homem. E ali no verso 21, então Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas, fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou até ele. E aí o homem, quando acorda, ao olhar aquela auxiliadora, aquela mulher belíssima diante dele, ele recita um poema. Adão era um poeta. Apaixonado, ele abre seus olhos, vê aquela mulher belíssima diante dele, ele nunca tinha visto algo semelhante. E aí ele diz: esta afinal é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada varoa porque do varão foi tirada. E aí o narrador do texto bíblico, ele agora entra de maneira poética também, e ele diz: por isso. Como se fosse a conclusão lógica daquela história que estava se desenrolando ali. E ele diz: é por isso, ou seja, pelo fato de Deus ter criado a mulher, pelo fato de Deus ter visto que não era bom que o homem esteja só, pelo fato de Deus ter chamado o homem para cultivar e guardar o jardim, pelo fato de Deus ter chamado o homem para liderar aquele jardim, pelo fato de Deus ter dado ao homem a ordem de guardar o jardim, protegê-lo do mal, protegê-lo da perversidade, protegê-lo da morte. Deus, ao criar a mulher e trazer para o homem, e o fato do homem reagir diante daquela mulher, chamando ela como osso dos meus ossos, carne da minha carne, é aqui no verso 24 que ele diz: por isso, o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aqui o texto complementa dizendo: ora um e o outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Se você for para o capítulo 3, a gente não vai entrar no mérito do capítulo 3, mas eu quero indicar para você algo interessante. Quando a serpente ela vem falar com Eva, Eva faz a citação da ordem dada a Deus dada por Deus a Adão. Nós não percebemos aqui um diálogo entre Deus e Eva. A ordem dada por Deus foi dada a Adão, não foi dada a Eva. Eva só tomou conhecimento da ordem dada por Deus porque Adão passou a ordem dada por Deus para ela. Quando o homem ele é chamado a liderar, o homem ele é chamado ao discurso. Quando o homem ele é chamado a liderar, o homem é chamado a repetir e guardar a palavra de Deus. Quando o homem é chamado a liderar, o homem ele é chamado a ensinar os outros a obedecerem ao Deus soberano. Por isso você não vai encontrar apóstolas, por isso você não vai encontrar pastoras, por isso que não é dado à mulher a posição de fala doutrinária dentro da igreja. Por isso que Paulo diz lá na frente: a mulher esteja calada na igreja. E quando ele diz isso, não é você amordaçar a mulher, não pode cantar, não é isso. Ele está falando da posição de autoridade pastoral, não foi dada. E aí ele dá a explicação, ele diz: porque primeiro foi formado o homem, depois a mulher. Ele dá a razão teológica, não é a razão cultural. Aquilo ali não era uma razão cultural. Ele não estava dizendo: não, é porque nessa nossa época existe o machismo e tal. Não, ele não está falando isso. Ele está dando uma razão teológica. Enquanto não mudar a ordem da criação, essa ordem que Paulo deu não pode mudar. Ele dá a razão pela qual a ordem foi dada. E nós percebemos claramente aqui que o que Satanás ele faz é exatamente perverter a palavra de Deus na boca da mulher e depois fazer com que a omissão de Adão, a omissão de guardar a palavra de Deus, permitisse com que o pecado entrasse no mundo. Então nós temos a insubmissão feminina, a omissão masculina e o pecado entrando no mundo. Aquilo que o homem havia chamado para fazer. Então, o chamado masculino reside no primeiro P, provisão. Segundo P, proteção. Terceira letra, L, liderança. Proteção, provisão, liderança. Esse é o chamado masculino. Eu e você fomos chamados a isso. Eu e você fomos chamados a alimentar as nossas famílias, trabalhar, suor do nosso rosto, para trazer o sustento aos nossos filhos, à nossa esposa. Pastor, mas e se minha esposa tiver um salário maior do que eu? E se eu estiver desempregado? Entenda uma coisa é você ter um salário maior, uma coisa é o mantimento financeiro seu, outra coisa é a responsabilidade sobre a qual você vai ser cobrado.
Se por alguma ironia do destino você está numa condição em que você está desempregado ou algo no sentido de que você foi impedido de ser o provedor da sua casa, mesmo assim Deus vai cobrar de você a provisão da sua casa. Porque o chamado masculino ele não mudou, continuou o mesmo. O chamado à provisão do lar continua sendo você. Se a administração financeira da sua casa é uma administração inconsequente, você será responsabilizado. Se sua família não tem uma casa confortável, não estou falando de uma casa rica, estou falando daquilo que é mínimo e que você pode fazer, você pode trazer para a sua família. Você será responsabilizado. Se você se apoia, se aproveita da sua mulher e coloca ela para trabalhar 4, 5, 6, 10, 20 cargas horárias, porque você entrou como uma de gigolô da história, você será cobrado. Não importa como vem o rendimento, não importa de onde vem o rendimento, a questão é que você é aquele que foi chamado para liderar a provisão da tua casa. Outro fato também, a proteção da tua casa. Quantas vezes a serpente vem falar com a tua esposa? Quantas vezes a serpente vem falar com teus filhos? Por meio do celular e você não sabe nem o que é que seu filho assiste. Por meio do videogame você não sabe nem o que é que seu filho joga. Por meio dos amigos você não sabe com quem o teu filho fala. Quais são as influências? Quais são os ídolos que o teu filho gosta? Quantas vezes a serpente entra na tua casa, no quarto do teu filho, da tua filha? Quantas vezes os rapazes estão aí fazendo a cabeça da tua filha? Será que o teu filho está usando droga? Será que tua esposa está recebendo a atenção devida que você deve a ela? Como é que está a proteção da tua casa? Você foi chamado a proteger a tua casa contra a serpente. O teu filho entrou na universidade, perdeu a fé, é porque ele nunca teve. Homens, nós precisamos acordar, homens. O diabo está entrando pela TV, está entrando pelo celular, está entrando pelos jogos dentro das nossas casas, está arrebatando o coração dos nossos filhos, arrebatando o coração das nossas esposas. As nossas esposas estão aprendendo por meio do feminismo a não amarem mais os seus maridos nem seus filhos. A sua filha está se tornando uma feminista. O teu filho está se tornando um frouxo, um afeminado. O teu filho está se tornando um homem que não quer trabalhar, um rapaz que não quer estudar, um preguiçoso, um peso, um cara que nunca vai crescer e que a menina que casar com ele vai virar a mãe dele. Porque o que ele vai querer é viver jogando videogame no celular, porque ele não quer assumir a responsabilidade masculina de ser o provedor de sua casa, de sua futura casa. Porque ele não viu você provendo, ele não viu você ensinando ele a ser um provedor da sua casa. Por que a violência doméstica aumenta? Porque os homens não protegem mais, eles não são chamados a proteger, eles são chamados a usar as mulheres. Como os homens não estão sendo mais ensinados a serem protetores, eles são eternas crianças, que têm necessidades sexuais. Como é que ele satisfaz as necessidades dele como uma criança crescida, usando o que ele puder usar. Ele usa mulheres, ele usa pornografia, ele desvaloriza sua esposa, ele machuca sua esposa, ele cai no vício, cai no álcool, cai nas drogas. Porque ele é um menino crescido, um menino birrento, um menino mimado. Em casa eu tenho um filho. Às vezes que eu vi meu filho batendo na irmã, ele apanhou feio. Porque eu disse a ele, você é mais forte que sua irmã, mas você não deve usar sua força para machucá-la, você tem que usar sua força para protegê-la. Por que a gente não ensina isso para os meninos? Por que a gente deixa os nossos filhos olharem para as meninas da igreja como se elas fossem objetos sexuais? Por que a gente deixa que os nossos filhos consumam pornografia como se aquela mulher da pornografia não fosse uma vítima? Ela é responsável pelo pecado dela, mas ela também é vítima de uma série de homens que alimentam um mercado a partir do uso. Eles não protegem mulheres, eles usam mulheres. E a liderança? Quantas vezes nós nos omitimos diante dos problemas da nossa casa?
Nos sentamos em frente à TV, olhamos para o jogo de futebol e fazemos de conta que o problema não está acontecendo. A nossa esposa vira tudo para comprar as coisas, para ajeitar as coisas dentro de casa, para educar os filhos, para fazer de tudo. E você, quando chega em casa, senta em frente a uma TV e faz de conta que o mundo deixou de existir. Você não lidera. E se der errado, você ainda olha para sua esposa e diz: ei, mulher, isso aqui. Isso não é liderança, isso é ditadura. O mandato masculino é o mandato de prover, proteger, liderar. O que é que o pecado fez? E aí eu vou falar aqui de maneira muito resumida. O pecado, a primeira coisa que a consequência do pecado faz na liderança masculina é fazer com que o homem não assuma mais sua responsabilidade. Ele diz o quê? Foi a mulher que tu me desse. Culpa Deus e culpa a mulher. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você é gerente numa empresa, e você tem uma empresa, você é dono de uma empresa, gerente não, você é dono de uma empresa, aí você contrata um gerente. Aí você chega para o gerente e diz assim: olha, toma a chave da empresa, o cartão do banco, compra o que você precisar, está aqui, a chave, lidera, toma conta. Você diz: eu preciso de uma secretária, beleza, contrata fulana de tal, que é uma pessoa que eu conheço, vai lá e contrata, beleza. Imagina agora que quando o dono da empresa, você chega para a empresa lá, você dono da empresa chega para o cara diz: olha, chefe, tem uma notícia ruim, a empresa faliu. Como é? Faliu? Faliu. Cheguei lá, acredita que os vendedores venderam com descontos de 90%, 95%, teve cara que deu até produto de graça. Fui, cara. Que loucura é essa? Você chega para o cara e diz: com uma história, teve um aí que quebrou um computador, teve outro que levou um computador para casa. Pois é, esses são os funcionários de hoje, né? O cara chega para você e diz isso. Esses funcionários de hoje, sei não, viu, chefe? Pensa nos caras desmantelados. O que é que você vai pensar desse chefe? O que é que você vai pensar desse cara que você contratou? Você vai dizer: isso é um vagabundo, cara. Esse cara, isso é imprestável. Isso é um irresponsável. Isso é um traste. Eu entreguei a empresa na mão dele, ele era responsável. Agora ele vem dizer que o funcionário é o culpado. Qualquer chefe, se você tem chefe, você chega para o teu chefe, você é chefe de uma equipe, você chega para o teu chefe e diz que a equipe teve prejuízo porque foi a equipe que errou, como se você não fosse o responsável, é uma loucura. Foi isso que Adão fez. Adão olhou para Deus e disse: é o seguinte, Deus, não tem nada a ver com isso não, mas peraí, eu entreguei a você a chave, eu entreguei a você a ordem, você era a liderança desse local. Não, mas foi a mulher que tu me desse, ou seja, culpou o chefe e culpou a mulher. Pela irresponsabilidade dele. Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que diante de Deus, você vai poder culpar Deus e a mulher, a tua esposa? Porque o teu filho é um vagabundo? Porque tua filha é uma feminista? Você acha que Deus vai comer corda quando você se eximir da sua responsabilidade masculina? Aí eu vou dizer uma coisa que eu digo lá para os homens: quem mandou nascer homem? Aguenta. Aguenta. Ah, então eu vou deixar de ser homem. Aí pior ainda, você vai cair em outro pecado. Mas se você nasceu homem, meu velho, Deus te criou com uma responsabilidade. E você não pode escapar dela. Os meninos que estão aqui, os jovenzinhos, te prepara. Olha, muito bem, o outro aqui também. Te prepara. Tu é homem, meu velho. Se tu for um caba preguiçoso, tá lascado. Coisa mais terrível do mundo é um homem vagabundo. Preguiçoso. Vira um parasita. Aproveitador. Outra coisa horrível, homem frouxo, mole, sem atitude. Não, quando eu passei 10 anos namorando com minha esposa, aí ela foi tomar a iniciativa de me chamar para casar. Frouxo. Não tomou ação, não tomou atitude. Não, mas é porque eu sou moderno.
A mulher é quem me pergunta se quer namorar comigo. É a história. Não é você que tem que tomar iniciativa, não. Isso são coisas que estão se perdendo, gente. E a gente está fazendo de conta que isso tudo bem. Só que muitas vezes o pecado do homem, sabe qual é? Depois que o pecado entrou no mundo, o coração masculino e feminino, eles foram deformados. Se tornaram enganosos. O maior pecado, a maior inclinação pecaminosa do coração masculino é a omissão. Fazer de conta que não está vendo. Eu tenho certeza que na tua casa, você já fez isso, que eu já fiz isso. Está lá no meio de um arranca-rabo, lá um problema dentro da tua casa. Aí tu pega o celular e faz de conta que não está vendo. Vai que a mulher resolve. Se ela resolver, eu não preciso sair daqui. Não preciso me incomodar, eu estou na caixa do nada. Não preciso sair daqui para fazer alguma coisa. É interessante porque nas máscaras, eu olhando para você, que tem alguns que estão rindo aí, tem outros que estão disfarçando o riso aí, mas você está pensando. E a tua mulher pode estar assistindo em casa e dizendo, fala Jeová. É ou não é, irmãos? Homens, não é essa a nossa tendência de fazer de conta que não estamos vendo? Para não sair do nosso canto? Para não ser incomodado? Pai, não sei o que. Pergunta a tua mãe. Pai, não. Procura a tua mãe, ela te resolve. Não é essa a nossa tendência? Assim como o pecado feminino, existe o pecado da insubmissão, de querer controlar, de querer dominar. Onde é que a gente vê isso? É em Gênesis capítulo 3, verso 16, a consequência do pecado sobre homens e mulheres. Aquilo que era auxílio complementar, os dois se complementavam em suas missões, agora eles passam a competir. E no verso 16 do capítulo 3, nós vemos a consequência do pecado. E a mulher, ele disse, aumentarei muito o sofrimento da tua gravidez. Com dor você dará à luz filhos. Esse não é o ponto que eu quero entrar, eu quero na segunda parte. Aqui, ó. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Esse texto, ele tem a mesma estrutura, a escrita em hebraico, tem a mesma sintaxe, a mesma estrutura do capítulo 4, verso 7. Então, para a gente entender bem o capítulo 3, verso 16, parte B, a gente tem que ir para Gênesis capítulo 4, verso 7, para a gente poder entender a estrutura. É a mesma estrutura, só muda os personagens, o sujeito da frase. Olha só que interessante, capítulo 4, verso 7. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer, é certo que o pecado está à sua espera. Essa parte agora. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Olha só que interessante. Deus está dizendo a Caim o seguinte: Caim, o pecado está à porta. O pecado está aí tentando te controlar. Mas cabe a você dominar o teu pecado. Exercer domínio sobre ele. Qual é a ideia? E o domínio sobre o pecado é um domínio violento sobre o pecado. Não é como Paulo diz, né? Vocês não derramaram carne e sangue contra o pecado. Para vencer o pecado tem que existe o derramamento de sangue. O que o texto está querendo dizer aqui é nos dar a mesma intenção na qual Deus disse lá atrás, no capítulo 3, verso 16, parte B. O que ele está dizendo é: a tua mulher tentará te manipular e você dominará ela. O que ele quer dizer? A consequência agora sobre o relacionamento de homens e mulheres são mulheres tentando manipular os homens e homens tentando dominar as mulheres pela força. Isso não é muito difícil de você ver. Como é que as mulheres manipulam os homens? Através da sensualidade, através do vitimismo, através das emoções, vários meios. Faz o que eu quero. Do outro lado, você vê os homens tentando o quê? Dominar as mulheres. Como? Violência. Quem é que bota dinheiro dentro dessa casa aqui? Ou seja, um déspota, um ditador, querendo dominar pela força, se achando melhor, se achando superior. É consequência do pecado sobre o coração masculino.
Então o homem que havia sido chamado para prover, proteger, liderar, o que é que ele faz agora? Ele não quer prover, não quer trabalhar, não quer proteger, ele quer machucar, não quer liderar, ele quer mandar ou ele quer que os outros façam por ele. Por causa do pecado, meus irmãos, nós temos essa tendência. Mas é em Cristo que nós nos tornamos novas criaturas. É em Cristo que nós somos chamados à restauração. E Cristo se torna o Adão que Adão não foi, para que você seja o Cristo que Adão não foi. É em Cristo que nós nos tornamos novas criaturas e é em Cristo que nós recuperamos a imagem da glória de Deus na masculinidade. Como é que isso acontece então, meus irmãos? Vamos lá para Efésios capítulo 5. É aqui que em Cristo nós temos um chamado. A nossa masculinidade é restaurada quando nós agimos da forma como Efésios capítulo 5, a partir do verso 25, nos chama a fazer. Observem, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Meus irmãos, nós homens somos recuperados em Cristo e chamados para amar as nossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Por que Cristo se entregou para a igreja? Para santificá-la, para salvá-la, para protegê-la do destino da condenação, da ira de Deus, da ira santa de Deus contra o pecado da igreja, para proteger a igreja de si mesma. Cristo, ele agiu morrendo e doando-se em amor para proteger sua noiva da condenação eterna. Observem que agora nós somos chamados para um teatro, o teatro da manifestação do amor de Deus por nós. É aqui que o mundo conhece o amor de Deus, é quando você ama sua esposa, é quando você protege sua esposa, é quando você se entrega por ela. Pastor, mas o que isso tem a ver com meus filhos? Tudo a ver, meus irmãos. Para quem aqui já presenciou violência doméstica quando você era criança, uma das coisas que o teu filho mais deseja é ver a mãe dele sendo amada e protegida pelo pai. A melhor forma de amar os nossos filhos é amando a mãe deles. Você não ama sua mãe? Você queria alguém machucando sua mãe? Você não quer alguém honrando sua mãe? Você não quer alguém valorizando sua mãe? E se isso for teu pai? Como é que fica teu coração? Quando ele honra tua mãe, ama tua mãe, quer cuidar da tua mãe, como é que fica teu coração diante disso? Nós somos chamados a apresentar o amor eterno de Deus através do nosso chamado masculino. Então os homens são chamados a amarem suas esposas como Cristo, de maneira sacrificial, de maneira incondicional, meus irmãos. Cristo não ama a mim e você esperando em troca. Cristo não se entregou por nós porque nós demos algo a Ele, mas nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós, homens, precisamos aprender a amar incondicionalmente as nossas esposas e os nossos filhos, sem esperar em troca. E amar significa entregar-se para proteger, entregar-se para prover, entregar-se para liderar, pois a liderança de Cristo lavou os pés dos discípulos. A liderança amorosa é uma liderança de servo. A liderança amorosa é uma liderança que pensa primeiro no outro do que em mim. Você tem pensado primeiro na tua esposa e no benefício dela do que no teu? Aqui diz que Cristo amou a igreja e a intenção dessa foi, no verso 26, é para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Para quê? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa,
ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta, olha só, provisão, cuida dele, proteção, como também Cristo faz com a igreja. Verso 30, porque somos membros do seu corpo. Olha só que coisa fantástica no verso 31. Vocês lembram a estrutura que eu apresentei para vocês? Deus criando o homem, depois Deus criou a mulher, diante de todo aquele quadro desenhado, Deus disse, por isso o homem deixará... Agora a gente está desenhando a mesma coisa em Cristo. Cristo amou a igreja e se entregou por ela para protegê-la, para alimentá-la, para cuidá-la. Maridos, vocês devem amar suas esposas da mesma forma, incondicionalmente, para protegê-la, para prover para ela, para liderá-la. Sabe por quê? Olha o verso 31. Eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha só, por que existe o casamento? Olha a razão. Para manifestar o amor de Cristo por nós. O teu casamento é o teatro onde Deus apresenta o grandioso amor que Ele tem por aqueles que Ele chamou. O que isso tem a ver com o sacerdócio do lar? Tudo, pois Cristo foi o nosso profeta. Cristo é o nosso líder, é o nosso rei, é o nosso profeta. Cristo é o nosso sacerdote. E nós somos chamados para liderarmos nossas famílias, para provermos para nossas famílias, para protegermos as nossas famílias, para sermos o Cristo que a nossa família precisa. O chamado masculino exige uma liderança de servo. Como você exerce isso? 1 Pedro capítulo 3, vamos avançar mais um pouquinho. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Pedro capítulo 3, verso 7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento. Olha só que interessante. O que é que Pedro está dizendo? É interessante, irmãos, porque a palavra de Deus, ela quando revela a vontade de Deus, ela já subtende a inclinação natural do coração humano. Quando Deus diz assim, não terás outros deuses diante de ti, é porque Deus sabe que o homem tem a tendência de ter outros deuses. Quando Deus dá uma advertência ao homem, é porque Deus sabe que o homem tem a natureza para quebrar a advertência. Quando Pedro chama os maridos igualmente, vivam a vida comum do lar, é porque Pedro já sabe que a inclinação do coração do homem é não desejar viver a vida comum do lar. O que é não querer viver a vida comum do lar? É não querer participar do dia a dia da casa. O que é isso, pastor? É lavar prato? Não é isso. Mas é saber como é que estão os teus filhos na escola. Como é que está o comportamento dos teus filhos dentro de casa. Para nós é mais difícil, para os homens, porque na sua maioria eles estão trabalhando fora. Mas é importante, quando você chegar em casa, saber em que condições está a tua família, está a tua esposa, como foi o dia dela, como foi o dia dos teus filhos. Você precisa participar da vida comum do lar. Acabou o gás. O menino está doente. O dinheiro está pouco. O feijão está acabando. Não, eu pego o meu cartão, dou à mulher e digo, te vira. É assim que você participa da vida comum do lar? É assim que os chefes riquíssimos fazem com seus empregados. Chega lá e diz, toma aí, eu quero só o relatório final. É assim que você lidera a sua casa? Então, primeira coisa, viva uma vida comum do lar. De qualquer jeito não, com discernimento. O que isso quer dizer, gente? Discernimento é a capacidade que você tem de perceber que as coisas não são preto e branco, são coloridas. Uma pessoa sem discernimento, é interessante, deixa eu citar um exemplo aqui, veio na minha cabeça agora. Quando eu assisto filme infantil com os meus filhos, aí você tem o vilão e o mocinho.
E aí eles olham lá e vê lá o vilão e o mocinho. Aquele é o mal e aquele é o bem. Aquele é o mal, aquele é o... Fácil. Aí meus filhos agora estão entrando na pré-adolescência, aí eu tenho começado a assistir alguns filmes policiais, alguma coisa mais adulta com eles. Aí tem um policial que está numa situação difícil em que ele precisa mentir para salvar determinada pessoa dentro do filme, numa missão que ele está. Aí meu filho pergunta, pai, mas mentir não é errado? Como é que ele é herói e está mentindo? Vocês estão percebendo que as questões se tornam mais complexas e que muitas vezes, não estou dizendo que mentir se torna certo, mas vocês estão entendendo que é muito mais complexo, a vida é muito mais complexa do que somente o lado do bem e o lado do mal? Vocês percebem que a vida ela é muito mais complexa do que simplesmente 1 e 0, branco e preto? O discernimento é a capacidade que você tem de perceber que o mundo não é preto e branco, mas ele tem cores que enganam, e que você precisa de uma maturidade maior para perceber detalhes que antes você não conseguia compreender, porque você era muito jovem, muito inexperiente, e agora você percebe que tem detalhes muito mais profundos nas coisas que você enxerga. Isso é discernimento. É você perceber que determinada pessoa, ela diz ser crente, mas ela tem alguns comportamentos que teu discernimento diz assim, rapaz, tem umas coisas que fulano ali disse que eu fico às vezes dizendo, rapaz, esse bicho é crente mesmo. Isso é discernimento. É a capacidade que você tem de ver os ruídos onde os outros não conseguem ver. Pessoas de discernimento elevado têm capacidade de perceber. Por exemplo, chega é interessante, isso aconteceu algumas vezes já na nossa igreja, né? Isso, há muito tempo atrás. Tinha um determinado... Por exemplo, tem uma menina da igreja, algumas meninas da igreja, que aí não tem namorado. Aí chega um boyzinho na igreja, já deve ter acontecido isso por aqui, né? Não sei se... Aí ele chega, todo boyzinho lá, ele tá de olho naquela menininha ali. Aí ele chega para falar com o pastor. Não que o pastor tenha autoridade, eu mesmo lá não me coloco dessa forma dentro da igreja. Mas o cara quer ganhar a confiança do pastor. Aí ele chega, não, pastor, eu estou com as dúvidas aqui, na palavra de Deus, segundo... Você percebe que o cara está sendo mala. Você percebe que ele não é sincero na forma dele falar. Mas na cabeça dele, ele que é jovenzinho, está achando que ele está abafando, que está te enganando, que está te enrolando. Mas tu é macaco velho, tu está olhando assim, dizendo, eu sei, meu velho, eu já tive a tua idade. Isso é discernimento. E ele não tem discernimento, mas você tem para perceber. O que é que o texto está dizendo? Convivam a vida comum do lar com discernimento, é com a capacidade que você deve ter de perceber aquilo que nem sempre é tão claro. É viver a vida do lar com os olhos abertos para como a tua esposa está, as necessidades dela. Está muito calada, está muito sorridente. Aquele menino está muito dentro do quarto. Aquela menina ali só vive no celular. A casa está muito silenciosa. Quem tem criança é assim, né? Às vezes eu estou no meu escritório, estudando, aí eu percebo que a casa está em silêncio. Eu digo, a casa está silenciosa. Aí eu vou lá olhar, para ver o que é que está acontecendo. Às vezes minha esposa está dando um cochilo, aí eu já percebi que ela tinha dado um cochilo, mesmo não estando lá, mas eu vi, as panelas parou de bater, as coisas dentro de casa, eu digo, minha esposa deve estar dando um cochilo da tarde. Aí a casa fica em silêncio, aí eu digo, peraí, está acontecendo alguma coisa, deixa eu ir lá olhar. Esse discernimento, essa capacidade que você tem que ter de perceber como é que está a tua família, a tua casa, o texto nos diz aqui claramente, vivam a vida comum do lar com discernimento. E ele complementa dizendo que esse discernimento também é direcionado no fato, quando ele diz, dando honra à esposa. É um discernimento que subtende a honra dada à esposa. O que significa isso? Ele diz aqui, por ser a parte mais frágil. Ele dá duas razões, por quê? Por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da graça. Primeiro, o que é viver a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa? É observar o valor que a tua esposa tem para Deus. Por que ele diz isso? Dando honra à esposa por ser a parte mais frágil. Aí você diz, porque a mulher é o sexo frágil. Não é isso que ele está dizendo. Todos os meses as nossas mulheres sentem fortes cólicas. E você olha para ela, está ela lá, feito um motorzinho dentro de casa. Quando a gente tem uma dorzinha de barriga, a gente vai para a cama e faz, ai meu Deus, eu estou morrendo. Não é assim que a gente é? Então a gente não é tão forte quanto a gente imagina. Né?
O que ele está querendo dizer aqui não é chamando a mulher de fraca, chamando ela de preciosa. O que é que ele está querendo dizer aqui? Quando ele fala vaso mais frágil, ele está se referindo à importância. Se eu chegar para você e te entregar um vaso de barro de 5 contos, e disser para você, cuida desse vaso de 5 contos, tu vai, beleza, botar debaixo do braço, tranquilo. Mas se eu chegar com um vaso ming-ming, chinês, que o vaso tem 10.000 anos de história, e o vaso custa 5 milhões de reais, e eu disser para você, meu velho, cuida desse vaso. Ele é muito frágil. O que é que você faria? Sai daqui, ninguém se aproxima, não bate, cuidado, olha. Dando honra à sua esposa como parte mais frágil. Primeiro, por ela ser preciosa. Segundo, por ser coerdeira, ou seja, ela é igual a você. Então, às vezes, esse machismo velado que alguns homens têm de achar que as mulheres são objetos, são inferiores, e que existe sim no movimento evangélico um tipo de machismo velado. Existe sim. Não estou falando esse que o feminismo acusa. Eu acabei de falar aqui que eu não concordo com a ideia de pastora. A mulher não foi chamada para o ministério pastoral. Por isso que Paulo diz lá que a mulher permaneça calada na igreja, e ele dá razão nessa posição de autoridade de ensino. Eu tenho essa posição. E aqui eu estaria me contradizendo, né? Segundo o pensamento feminista atual. Como é que ele pode dizer que mulher não pode ser pastora e agora está dizendo que ela é frágil? Em termos de importância, que ela é importante. Na mentalidade feminista atual, eu estaria sendo contraditório, mas na palavra de Deus eu não percebo nenhuma contradição nisso. Mas é interessante porque quando ele diz ela é coerdeira, ou seja, ela é igualmente importante para Deus e herdeira das mesmas promessas que você. A gente precisa entender que não existe nenhuma contradição entre responsabilidade e igualdade. Homens e mulheres são iguais, mas possuem responsabilidades distintas. Serão cobrados por estas responsabilidades. O homem, por essas que a gente está trabalhando aqui. Aqui ele, quando diz a parte mais frágil co-herdeira da mesma graça da vida, ele também permite uma ameaça de Deus. Você já foi ameaçado por Deus? O texto deixa aqui, uma ameaça divina para nós homens. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. O que é que Deus está dizendo? Eu te dei uma auxiliadora idônea, uma filha minha, preciosa, para você prover, proteger, liderar, para você amar como meu filho amou a igreja. Eu te entreguei ela como vaso importante e precioso, um meu vaso, herdeira das mesmas promessas que você é herdeiro. Trate-a bem, lidere-a bem, proteja, ou se não, você vai orar para mim e eu não vou ouvir o teu clamor. Você já parou para perceber isso, meu irmão? Aí você diz, pastor, por que você está trazendo esse texto? Como é que um sacerdote pode ser um sacerdote se Deus não ouvi-lo? Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Eu quero citar aqui um exemplo de um homem que falhou no sacerdócio do seu lar e um exemplo de um homem que acertou no sacerdócio do seu lar. Vamos olhar quem acertou primeiro? Jó. Vamos lá para Jó. Jó capítulo 1. Essa é uma história muito conhecida, mas a palavra de Deus se renova sempre, então a gente é bom ler, porque tem muitas coisas que às vezes nós esquecemos. Jó capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, nós vemos o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal.
Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Olha só, os filhos casados, nas casas deles, Jó continuava sendo sacerdote, porque Jó conhecia um Deus que talvez os seus filhos não conhecessem com a mesma intimidade, mas ele liderava-os. Jó chamava os seus filhos e santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. E um homem que falhou no sacerdócio do seu lar, Davi. Vamos aqui para 1 Reis, capítulo 1. Primeira Reis, capítulo 1. Olha o verso 5. Adonias, o filho de Davi, olha o que é que ele faz. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu serei rei. Providenciou carros de guerra, cavaleiros e 50 homens que corressem na sua frente. Seu pai, que é Davi, jamais o tinha contrariado. Por que você fez isso ou aquilo? Adonias tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. Olha só. Daqui você tira uma atitude de Davi. Davi não educava seus filhos. Resultado: Adonias tomou o trono do pai. Absalão matou o próprio irmão. Amnon estuprou a própria irmã Tamar. Salomão, depois de muitos anos, assumiu tantas mulheres que se desviou do Senhor. Davi não foi um sacerdote do seu lar. Davi falhou nessa posição. E então, meus irmãos, o que é que nós esperamos como homens? Quando nós recebemos de Deus o jardim para cuidar. Jardim esse, onde Ele nos proveu uma auxiliadora para nós protegermos, para nós provermos, para nós liderarmos, para nós amarmos, para nós nos entregarmos como Cristo se entregou pela igreja, para a partir disso nos tornarmos uma só carne. Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. E aí virão os filhos que serão fruto disso. E nós seremos esses líderes que viverão a vida comum do lar, com discernimento, cuidando de nossas esposas, protegendo e liderando os nossos filhos na direção do Senhor. O que nós esperamos no fim? Vamos aqui para o Salmo 128, a gente fecha com ele. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. Olha só, esse salmo é um salmo para os homens, certo? É um salmo para os homens, é um salmo familiar para os homens. Aquele que teme ao Senhor, ou seja, que adora a Deus, que tem Deus como seu refúgio, fortaleza. Você comerá do fruto do seu trabalho, provisão. Será feliz, tudo irá bem com você. Sua esposa, auxiliadora, verso 3, no interior da sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Uma das maiores bênçãos na vida de um homem são seus netos. A Bíblia não diz isso? Coroa são os filhos dos filhos. Se você é um homem que criou bem os seus filhos, você vai poder mimar os seus netos. Mas se você é um homem que mimou os seus filhos, foi inconsequente com eles, ou foi relapso com seus filhos, prepare-se, você vai ter que criar os seus netos. Muitos pais hoje precisam criar seus netos, porque não souberam criar seus filhos. Então, meu irmão, assuma a sua posição.
Porque se você é homem, Deus já te criou com todas as condições necessárias para que você seja um líder amoroso na sua casa, não um chefão. Um protetor forte no teu lar, não um frouxo. E um provedor sábio, que sabe multiplicar tudo aquilo que Deus te entregou para fazer. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus santo, obrigado, Pai, por tua graça, misericórdia e bondade, Senhor. Que esses homens aqui reunidos e os que estão em casa assistindo, Senhor, sejam impactados por essa verdade, sabendo que em Cristo eles podem se tornar o Adão que Adão não foi. Somente em Cristo isso é possível, Pai. Ensine-os a amar suas esposas como Cristo amou a igreja. Ensine-os a educar os seus filhos e liderar os seus filhos em direção à adoração ao Deus verdadeiro. Ensina-os, Pai, a serem provedores, protetores e líderes de sua casa, para que o sacerdócio do seu lar seja realizado com sucesso e que toda honra e glória seja dada a Ti, como um Deus que transforma todas as coisas, e que eles possam se alegrar com os filhos dos seus filhos e sentir a bênção de serem submissos ao Deus eterno. Ó Senhor, nos capacita como homens a vencermos os desafios da atualidade, para que o Teu reino avance. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.